10 horas em ponto agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, te faço companhia em mais um giro de notícias aqui na Hit TV. E uma equipe do Ibama foi atacada durante uma operação contra invasores e gado ilegal em São Félix do Xingu, no Pará. Uma pessoa acabou sendo assassinada durante a emboscada. A operação foi para cumprir uma decisão do STF para a retirada de invasores onde a região é marcada por conflitos fundiários. Durante uma operação federal na terra indígena Apiteruá, no sul do Pará, trouxe novamente à tona a violência associada à retirada de atividades ilegais em territórios indígenas e a precariedade das condições de segurança enfrentadas por quem atua nessas ações. A morte de Marcos Antônio Pereira da Cruz, vaqueiro contratado pelo Instituto, foi confirmado pelo Ibama. O ataque ocorreu enquanto uma equipe do governo federal cumpria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Durante a operação, Marcos Antônio foi emboscado e atingido por disparos de arma de fogo. Ele chegou a receber atendimento emergencial e foi removido de helicóptero para o hospital de São Félix do Xingu, mas não resistiu aos ferimentos. A operação integra um conjunto de medidas determinadas pelo STF para garantir a retirada de invasores, conter a criação ilegal de gado e reduzir a pressão ambiental sobre a TI Apiteruá. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, lamentaram o ocorrido, condenaram o ataque e afirmaram que a ação tinha como objetivo a proteção do território indígena e a conservação ambiental. As autoridades informaram que as medidas de apuração já foram adotadas para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime. E mudando de assunto, agora você irá conferir imagens chocantes de um acidente que aconteceu no interior de São Paulo. Um caminhão tombou sobre um carro e matou 4 pessoas. Vamos conferir mais detalhes com Bárbara Benício. Um caminhão carregado de feijão tombou em cima de um carro que transportava 4 homens. Isso aconteceu na rodovia Armando de Sales Oliveira, em Monte Azul Paulista. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 421, na altura do distrito de Marcondésia. As imagens são impressionantes. Vamos ver. Quase não dá para ver o carro prata embaixo do caminhão. O veículo ficou completamente amassado. Esmagado pela carroceria da carreta, 4 homens que estavam a bordo morreram no local. 2 pessoas estavam no caminhão e nenhuma se feriu. Mas o motorista ficou em estado de choque, porque perdeu o controle da direção, rodou na pista e tombou sobre o carro. Ele não apresentava nenhum sinal de embriaguez. Após o acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada e equipes de resgate foram acionadas. 3 dos 4 homens do carro eram irmãos e o outro era um senhor de 73 anos. As causas da colisão ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil. E continuando nosso giro de notícias, hoje será ponto facultativo no Rio de Janeiro. A medida foi tomada pelo governador Cláudio Castro, atendendo a pedido dos torcedores do Flamengo e do Vasco que vão disputar finais. O Anderson Nascimento é quem traz os detalhes. O estado do Rio de Janeiro terá ponto facultativo na próxima quarta-feira para os jogos finais envolvendo o Flamengo e o Vasco. Inicialmente, o prefeito Eduardo Paes anunciou a medida para a capital fluminense, mas, em seguida, o governador Cláudio Castro ratificou a decisão para todo o estado. O esquema vale a partir do meio-dia. O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain às 2h da tarde pela decisão do Intercontinental no Catar. E o Vasco pega o Corinthians às 9h30 da noite na ida da final da Copa do Brasil em São Paulo. Através das redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a comemorar dizendo que ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador é flamenguista. Castro também explicou que quarta-feira os times não vão se confrontar. Por isso o dia é dos dois. Ele disse ainda que ele e o Eduardo Paes já trataram do assunto e decidiram que a partir do meio-dia o ponto facultativo vale em todo o estado. Detalhes virão em um decreto a ser publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. Após o aviso do prefeito e do governador do estado, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro informaram que o comércio funcionará normalmente na data. Segundo eles,
É compreensível a importância do esporte, especialmente do futebol, para o Rio. Porém, é necessário lembrar que as medidas, como esta, sempre afetam o comércio, principalmente nesse período das festas de fim de ano, que é o momento mais importante para empresas, lojistas, assim como para todos os que trabalham no setor. E chegamos ao fim de mais uma edição, mas eu deixo aqui o convite para nos encontrarmos novamente às 11 horas em ponto. Até já!